Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, hoje num clima de Halloween. Eu vou dar continuidade nesse clima, que eu já comecei com o Senhor das Moscas. Aurora nas Sombras. É da Fabienne Verman e Queirascote, da editora Darkside. Bom, vocês estão vendo aqui a menininha, né? Aurora nas Sombras. Este quadrinho aparentemente é fofinho, mas é por enganação, pois o próprio nome já alerta, é Aurora nas Sombras. Portanto, não é um quadrinho para criança, porque tem algumas cenas bem fortes, violentas e até bem bizarras. Este quadrinho foi um dos que eu mais tive trabalho em como apresentá-lo, pois ele tem uma história em termos psicológicos, no meu entendimento, denso na sua trajetória. Pode-se entender essa história, né, de muitas formas dentro de um contexto psicológico. Desenvolvi várias, mas todas acabei percebendo que eram densas e pesadas para uma resenha de um canal, tanto no conteúdo psíquico como na simbólica. Portanto, este entendimento da história é muito particular e, portanto, passível de inúmeros outros entendimentos que vão além do que eu vou apresentar. Optei por esta versão por acreditar ser a mais fidedigna e ao mesmo tempo a menos densa. Com isso esclareço que muitos detalhes que poderiam ser desenvolvidos ficaram sem um olhar reflexivo, para quem sabe no futuro serem contemplados. Ok? Bom, eu não preciso dizer para vocês que eu vou contar a história como um todo. Então, para quem se incomoda com o spoiler, primeiro leia o livro, o quadrinho, na verdade, e depois assista ao vídeo se assim o desejar. Ok? Bom, uma menina caída morta no chão de uma floresta. Tá? É um pouquinho assustador. Eu vou mostrar essa imagem para vocês. É que ela tá bem aqui no meio, mas ó, tá? O entendimento psicológico é que ela teve um colapso psíquico ao qual sua consciência estilhaçou e com ela a sua vida biológica, ficando o conteúdo sombrio à deriva. No meu olhar, eu vou fazer análise psicológica sobre a dinâmica psíquica não da menina, mas da Aurora e todos os outros personagens da história como conteúdos existentes no psiquismo da menina. Partindo do princípio que é a Aurora, essa criaturinha, representa o conteúdo consciente e os outros personagens como conteúdos sombrios, que são da Aurora, né? Que romperam a barreira da consciência para serem iluminados, num processo de amadurecimento, expansão da consciência de Aurora. Vamos fazer um faz de conta? Faz de conta, né? Esquece a menina morta. Tá? Faz de conta que a Aurora e todos os outros personagens faz parte do psiquismo humano. E eles vão ter uma trajetória. A Aurora vai ser a protagonista, a parte mais consciente, a parte que de uma certa forma engloba todas as outras, tá? Faz de conta, uma metáfora para ilustrar um psiquismo que se vê obrigado a olhar para si, reconhecer a natureza sombria
que mora dentro de si num processo de autoconhecimento. Por que obrigado? Porque rompe-se a consciência. Não é um processo que ela pediu para acontecer. É um processo que simplesmente rompe. Vem à tona os conteúdos sombrios há tanto tempo soterrados, desconhecidos, totalmente desconhecidos à aurora. Vamos colocar mais uma vez a aurora como a consciência do psiquismo, tá? Bom, eu vou mostrar e ler um pouquinho para vocês até, né? Eu não mostrei, né? Mas ó, aqui é a aurora, as primeiras cenas, né? Da aurora com o príncipe dela. E aí eu vou ler para vocês terem, né, o contexto. Então, a aurora, né, ele já vem, é o plim, tá? Mas eu não estou pronta. Será que eu estou bem? O que você acha? Bem bonitinha. Ah, bom dia. Chega o príncipe. Quantas fatias de bolo o senhor deseja, Hector? Uma só, por favor. Mas bem que tomaria uma xícara de chocolate. Puxa, esqueci de esquentar o leite. O chocolate de Hector está chegando. Chega o Plim. Ah, obrigada, meu caríssimo amigo. Cheiro delicioso. Eu lhe disse que a senhorita me chamou muitíssima atenção Ixi, enrolei aqui. Na outra noite no baile. A carinha da Aurora. Tá? Olha o jeitinho dela. A senhorita me viu? Gostou do meu belo terno? Muito. Ah, minha doce, me deixe embevecido. Hector? Uma coisa mole acabou de cair no meu chocolate. Mesmo? Ali está voltando. Mas enfim, o que é isso? Minha nossa, está pingando de tudo que é lado. Ah, era o que faltava. Bem na hora do meu lanche? Por aqui. É o momento que a consciência se rompe. Ok? Aqui é contextualizado, né, no momento que a garota cai, mas vamos esquecer a garota e vamos colocar quando a consciência emerge e aquela conversa dela com Hector desaba, tá? Vamos lá. Porque eu entendo que a aurora representa o eu, o senso de identidade consciente e atuante no psiquismo da garota. Pois o quadrinho inicia, a aurora está contracenando com seu príncipe encantado, o Hector, com seu pretendente amoroso, quando o colapso acontece, que poderia ter sido provocado por uma paixão, mas isso é uma hipótese. No colapso grande, partes de conteúdos que permaneciam nas sombras irromperam na consciência. E a aurora, a protagonista, terá a sua jornada na floresta, que sempre, de uma forma simbólica, representa o inconsciente, para conhecê-los e torná-los humanos. Eu vou apenas relatar os tipos principais das quais identifiquei, mas o desenvolvimento de Aurora com elas ficará para se interessarem pelo quadrinho. Eu peguei pequenos pontos, entende? Porque é muito denso, é muito personagem, seria muito conteúdo a ser desenvolvido. Então eu acabei peneirando alguns, tá? No meu entendimento, eu identifiquei alguns personagens que representam naturezas psicológicas presentes em todos nós e que se apresentam nessa história no decorrer do processo de tornar-se único na multiplicidade desses personagens. O processo, a trajetória de Aurora é ela absorver, ela conhecer e ela unificar a multiplicidade na unicidade que é um ser humano. Ok?
No início e em grande parte da história, a Aurora se relaciona com os personagens numa visão idealista, não real, não conseguindo perceber a real condição e natureza dos personagens, que a gente pode perceber logo aqui no início quando ela está com o Hector, naquela coisa assim bem ilusória, bem fantasiosa, de príncipe encantado mesmo, tá? E lembre-se, é uma consciência que desconhecia até então tudo isso que tinha dentro dela. Um ser humano que desconhecia tudo isso. A Aurora é a representação disso, ok? E aí, a Aurora, menina ingênua, imatura e apaixonada por uma ilusão de príncipe encantado, tá? E aí eu vou mostrar algumas coisinhas. Aí eu vou correr o quadrinho e vou mostrar algumas coisas, tá? Mas nem tudo. Seguindo, só para contextualizar a literalidade do quadrinho. A menina cai no chão, que eu mostrei para vocês, e rompem todos os personagens na floresta. Ela tá na floresta. Tá? E então todos esses personagens eles vão saindo, tá? E aí vai aparecer a Aurora, né? Ela tá na floresta e aparece já essa moça de vermelho. Tá? A moça de vermelho é uma personagem ao qual aparece aqui no início, no meio e no fim. Mas ela tem pequenas passagens com a Aurora. No meu entender, são representações de uma guia, de uma entidade de direcionamento, de auxílio para a Aurora na sua jornada. Que nós sempre dizemos, né, que na jornada do autoconhecimento sempre tem alguma, entre aspas, né, entidade psicológica que acompanha, que guia. E eu percebi nessa moça de vermelho, pro meu entendimento, ela é tipo de um guia para a Aurora, tá? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Plim. Esse Plim, lembra? Logo no início ele tá com a Aurora. É essa criaturinha aqui, ó, pequenininha ali no cantinho. Esse é o Plim, tá? Bajulador, prestativo, mas de interesse puro, embora a Aurora não perceba, tá? Bom, vamos lá. Aqui aparece mais os personagens, tá? Olha lá, que graça que são. São bonitinhos, fofinhos, mas são terríveis. Afinal, é conteúdo sombrio, tá? Foram conteúdos soterrados por essa consciência, então eles não são nada fofinhos, tá? Eu vou mostrar essa mocinha aqui, uma das representações, ó, aqui, essa azulzinha, ela é a gula. Olha o tamanhozinho dela, olha o jeitinho dela. Na literalidade, tá, aparece gula, uma fome sem discernimento. Em termos psicológicos, podemos enquadrar em uma necessidade de preenchimento, de falta de algo que geralmente se traduz num sentimento de escassez e de vazio, que pode ser de amor, de proteção, seja lá o que for, tá? Agora eu vou mostrar para vocês outra personagem. Essa loirinha aqui. Ó, aqui, essa loirinha se estribuchando aqui. Depois aqui ela vai aparecer na outra página também com a Aurora. Essa também é uma das principais protagonistas da história. Zélia, nesse momento, desprotegida e frágil. Mas eu não sei se dá para vocês observarem a expressão de como se ela estivesse fazendo um teatrinho, né? E a Aurora, claro, toda solícita, fazendo o melhor que ela pode.
A Aurora no quadrinho todo, nessa ingenuidade dela, nesse desconhecimento de que aqueles personagens são sombrios, de aqueles personagens não são exatamente aquilo que ela no primeiro momento vê, ela passa assim como se ela tivesse um véu sobre os olhos, tá? Aí as três gêmeas, essas três gêmeas é uma das coisas assim, dá para dar risada com elas. Tem algumas passagens assim que são hilárias. Deixa eu ver se eu consigo mostrar as três juntas. Não, mas é que tá, ó, nesse tronco aqui, elas estão subindo numa árvore, tem uma sozinha e as duas estão seguindo. Uma copia a outra, tudo que uma faz, a outra faz. E aí tem uma subindo na árvore, vocês ouviram, né? E aí ela fala, pare de fazer tudo como eu. É minha ideia, desçam. Aí ela tá subindo na árvore. E as outras duas no chão. Como é boa essa ideia demais, né? É boa mesmo. Aí elas ficam olhando, né? Olhando e a cena vai seguindo. Olha o final da cena para aquela que subiu na árvore. Vou ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Olha que estão vendo aqui nessa página. Olha o que acontece com uma das gêmeas. Ela subiu no ninho de passarinho. Aí as outras falam assim, não era uma ideia tão boa. Enfim, não era uma ideia tão boa. Pode parar de repetir tudo o que eu digo? E aí é a questão delas, né? Que são trigêmeas, vivem uma na sombra da outra. Uma copia a outra. São identidades fundidas. Não têm senso de perigo, são totalmente desprovidas de senso de autopreservação. E elas não copiam só a si mesmas, elas copiam também os outros. São características que eu acredito muito humanas, né? Naquelas pessoas a qual a sua identidade não é suficiente, ela acaba copiando outras ao redor dela, que acredita que é muito melhor que ela, né? Tem a Tiana, essa é uma das personagens que mais dá dó, vamos dizer assim, né? E realmente a Tiana é essa menininha assim, ó, tá vendo aqui que ela tá conversando? Essa é de cabelo escuro, tá? De cabelo preto, ó, essa é a Tiana. Aí ela tá correndo da Zélia. Tem toda uma história com ela, tá? Que eu não vou ficar apresentando, pessoal, porque senão é muita coisa. Mas a Tiana, o que ela representa? Extrema timidez e medo. Ela parece não se perceber como uma pessoa merecedora de viver. Devido à sua aparência, vocês podem ver que ela não tem um olhinho. Aqui, ó, dá bem pra ver, né? Ela tem um olhinho só. Então ela é toda constrangida, ela é toda tímida, ela se esconde. E a Zélia encontra ela aqui nessa questão. Então a Tiana, tá? Ela não se acha merecedora de viver pela sua aparência, que é diferente. É a personificação do senso de não pertencimento frente às crenças da sociedade regida por uma ilusão da perfeição. Tá? Então é mais uma representação de uma persona humana, né? Quando as pessoas elas não se acham dignas, elas fogem muito do padrão que a sociedade coloca como perfeito, ideal, acaba, né, desenvolvendo não é sempre, mas numa grande maioria das vezes, esse senso de não pertencimento, esse senso, e aqui no caso dela, muito intenso, que chega à beira de não é digna de viver, tá? E as cenas são realmente chocantes com o que fazem com a Diana, essas criaturinhas fofinhas, tá? Hector, lembra do Hector no início? O príncipe dos príncipes. Hector, vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver, cadê ele? Tá aqui. Ele aparece, né? Eu só vou mostrar numa das cenas, tá? Ele tá sempre nessa postura de
o galante, o caçador, o empreendedor, o que vai fazer mundos e fundos. E a Aurora tá assim, né? Aqui é o encontro deles, né? Tá vendo aí a Aurora com ele, né? E aí assim, bom dia, Aurora, está indo tudo bem com a colheita? Ah, tudo bem, e a caça do Senhor? Ele, ela acontece às 1000 maravilhas. Claro, é preciso ter paciência, cervos e javalis são animais vivos e maliciosos, que não nos deixam aproximar facilmente. Mas confie em mim, nós comeremos em breve um excelente pernil. Não duvida nem por só um minuto, diz a Aurora. A Aurora queria dizer assim, nesses últimos dias não tivemos oportunidade de nos ver tanto quanto eu gostaria, mas a cada instante eu só tenho a senhorita em minha mente, até mesmo no calor da nossa caça desenfreada. Meus pensamentos voam para você. Príncipe, eu... Não. Silêncio. Ouço uma besta selvagem, o músculo palpitante e o casco nervoso que não preenche o ar, não muito longe de nós. Vamos, meus fiéis companheiros, lance-nos ardentemente em seu alcance. E aí ele sai, desenfreado, com os súditos dele. E a Aurora cada vez mais encantada. Um príncipe egocêntrico, uma persona de príncipe romântico, né? Na Aurora ingênua. É a fantasia do príncipe galante, cavaleiro. Vamos lá. Nessa página aqui, lembra da Zélia que eu falei para vocês que no início ela estava toda chorosa, toda manhosa, tal? Aqui, nas costas da Aurora, ela vai como se fosse fazendo todos os personagens iriam ao redor dela. Ela tem uma grande lábia, ela tem um grande poder de persuasão. Aqui, ela já tem os súditos, ela é a rainha, tá? E a Aurora fica a parte de tudo isso. É muita ingenuidade, né? É muita... E aqui nessa página tá a Zélia, tá? Aqui, ó, tá a Zélia, eles estão confeccionando, tá? Um vestido para ela. A Aurora chega, né? Bom dia, Aurora. Você viu meu vestido? O que é que você acha dele? Ah, ele é muito lindo. Eu sei, faço com a asa de moscas. Isso exige uma paciência infinita. Aurora, parece até um vestido de noiva. É? Nem tinha pensado nisso. Por outro lado, está escuro demais aqui. É difícil para costurar como se deve. Aurora, se você quiser, amanhã vou tentar arrumar umas aberturas para se ver mais claramente. Só amanhã? Enfim, imagine que você esteja dando o melhor de si. Até amanhã, então. E a hora que a Aurora sai, porque elas estão dentro, não sei se vocês veem que elas estão dentro de uma árvore, né? Elas fizeram uma tendinha ali, né? E elas estão dentro de um oco de uma árvore. E aí, quando ela sai da tenda, as meninas falam: aquela ali é boazinha, mas é lertinha para entender, e caem na risada. Zélia, uma personagem que tem grande poder de atração aos outros personagens, que faz um complô contra a Aurora. Aí eu vou mostrar a festa, tá? A Aurora, nessa bondade dela, ela organiza com os animaizinhos que ela faz amizade uma festa e ela convida todo mundo, tá? Essas aqui é um pouquinho antes da festa, tá? Ela está organizando aqui, ó, nessa página aqui, ela está organizando com os bichinhos a festa.
um pouquinho antes dela acontecer, tá? E aí ela coloca: olha aí, estão chegando com um retardatário. E aí ela está esperando o pessoal. Os outros ainda não estão aqui. Plin, Hector, Tiana, porém eles me asseguraram que viriam. Aurora, você não prefere que a gente coma algo e depois vamos embora? Não, vamos aguardá-los um pouco. Estou certa de que eles não vão demorar. Por outro lado, vai escurecer. Por outro lado, vai escurecer e é aborrecedor. E no fim, ó, não aparece, só aparece alguns ali, mas não aparece ninguém. E os animais tomam conta, destroem tudo que ela tinha feito. E ao jeitinho dela ali, com a festinha dela, ninguém apareceu, os animais destruíram tudo, tá? Bom, como vocês puderam ver aqui nessa passagem que eu já mostrei para vocês, ó, aqui. Um pouco antes do desfecho da festa, Tiana é morta, ou seja, ela se dá em sacrifício. O que eu entendo desse acontecimento psicologicamente, tá? Aí a gente sai da literalidade. Aurora, porque Tiana é uma persona, é um conteúdo psicológico da Aurora. Todos eles são, tá? De forma inconsciente, começa a perceber que algo não é como deveria ser ou como ela imagina que era. Quando Tiana se dá ao sacrifício, é um ato onde inicia a morte da imagem da menina boazinha, solícita. A Aurora precisa se enxergar como realmente é. Uma pessoa com um lado sombrio, feroz e desalmado. Então, se nós entendermos que todos os personagens daqui são personas, são conteúdos psicológicos da Aurora, a morte, quando a Diana ela se dá, porque ela se deixa enterrar, tá? É como se inconscientemente em Aurora começa-se a despertar, ela começa a perder a ingenuidade, ela começa e depois no desfecho da festa, ela começa, assim, entre aspas, a se obrigar a olhar que as coisas não podem ser ou não são como ela acredita que eram. Porque até então ela estava vivendo uma ilusão, uma fantasia. Porque tudo que ela fazia, e por mais que ela fazia, as pessoas debochavam, as pessoas achavam graça, achavam ela ingênua. E agora a morte da Diana é um marco. Representa, né, psicologicamente um marco, onde as coisas começam a ficar mais claras, onde ela se deixa, né, onde ela se permite olhar sem aquele véu da ingenuidade, do mundo maravilhoso, ok? E que ela é uma pessoa maravilhosa, né? Muito difícil isso, né? A Aurora convida todos os animais e personagens, mas os personagens são aspectos sombrios da Aurora, não aparecem. O desfecho da festa organizada por Aurora é o início da quebra da imagem consciente que a Aurora faz de si mesma. A partir desse momento, ela começa a enxergar o que tem dentro de si verdadeiramente, pois desde o início, quando a Aurora se vê na floresta, no seu contato com os animais de forma fantasiosa, ela não consegue perceber a real natureza dos bichos, a instintividade, a ferocidade, e tratam-os como se eles fossem humanos. Tanto que eles destroem a festa dela. E ela fica super surpresa, ela fica revoltada. Psicologicamente, tal comportamento pode ser entendido como uma amostra de como a Aurora se percebe uma menina bondosa, solícita, amorosa, boazinha. Ou como ela até então se percebia, né? Na festa, os bichos se comportam como são verdadeiramente. Bichos, sem o véu da ilusão de Aurora. São instintivos, não obedecem a regras humanas.
são de natureza impulsiva, feroz e, acima de tudo, levados pela sobrevivência. Os personagens, os amigos, aparecem 1 ou 2, pois estão envolvidos numa arrumação do casamento de Zélia, fato que Aurora desconhece totalmente. Lembram quando elas viram aquele vestido da Zélia? Falou, nossa, parece até um vestido de noiva. E a Zélia falou, não, né? Nem tinha pensado nisso. Então você vê o grau da inocência, da ingenuidade dela. Já pro desfecho, tá, pessoal? E aqui não aparece ninguém na festa dela, ela fica invocada, ela não entende o que é que está acontecendo e ela vai ver o que é que está acontecendo, né? Só que quando ela chega, olha o que é que está acontecendo. E olha quem está ali com ela, o príncipe. É o que a Aurora vê. Zélia se casando com o seu príncipe. É traído por todos, ou seja, é uma traição para com ela mesma. São as suas ilusões e fantasias caindo por terra. No casamento, a Aurora é bruscamente levada a enxergar quem realmente são os amigos aos quais ela estava se relacionando. Zélia pode ser entendida como seu algoz. Ela é dissimulada, ela é maldosa, ela é egocêntrica, mas tem um poder de persuasão incrível. Consegue envolver a todos nos seus desejos e necessidades. Esse poder é correspondente à sua veracidade, pois não camufla, ela é autêntica, ela não titubeia. Tem poder de comando e, principalmente, é da mesma natureza dos demais personagens. É tão sombria quanto eles. E quanto humanos, nós não podemos pensar que arrastaram milhões com o seu poder sombrio. Uma verdade que sempre estamos tentando esconder a nossa sombra. Entendem? Então, o que ela está mostrando aqui, a Zélia e todos, é essa parte sombria, esse poder sombrio que ele arrasta a todos nós. A Zélia conseguiu todos em volta dela porque ela é tão sombria quanto eles. A única que destoava aqui era a Aurora. A Aurora aqui é a parte consciente ingênua, que está sendo obrigada agora de uma forma cruel e triste a perder todas as ilusões que ela tinha, a perder aquela ingenuidade que ela achava que ela tinha, inclusive em relação ao amor, que era pura fantasia, pura ilusão de um príncipe sapo, tá? No contraponto, a Aurora não é virtuosa. Ela tem uma máscara que alude à bondade, à solicitude, tanto que por mais que ela faça para os personagens, eles não a reconhecem. Eles debocham dela e acham ela sem graça e ingênua. Porque se nós formos pensar que todos eles são Aurora, os conteúdos sombrios não dão a mínima para ela. Eles têm personalidade própria, ou seja, aquela coisa dentro dela, se ela não reconhecer, vai acabar tomando parte dela, vai acabar tomando parte da consciência. E de uma extrema ingenuidade, ela pode correr o risco para uma extrema pessoa do mal. Entendem? Então, esse é o contraponto. Se fizermos um paralelo, muitas pessoas que ao longo da vida se mostram bondosas, solícitas, preocupadas com o bem maior, e quando morrem são esquecidas, apagadas do mapa. Suas obras não se sustentam, provavelmente, por terem sido iguais da persona, e não por virtudes. Entendem? Porque isso é muito real. Até esse momento,
esse psiquismo sendo mostrado aqui na aurora. Aquela pessoa que se envolve com o mundo, se envolve com as questões alheias, mas não olha para si, não olha para as suas necessidades. Ela vive numa ilusão e ela até faz as coisas, mas ela não é reconhecida. Então você é um contrassenso, é um contraponto. Como que pode? A pessoa faz tanta coisa e ao mesmo tempo ela não é reconhecida? Porque as obras delas são vazias no fundo. Porque no fundo as obras delas não têm significado a não ser para a parte sombria dela. Porque no fundo o que ela faz é para ela. Ela não tem consciência. Às vezes a pessoa, ela finge, né? Mas no caso aqui, ela não tem consciência. Ela tem uma persona, ou seja, ela tem uma personagem dentro dela, muito forte, que acreditava que ela era aquela pessoa boazinha, mas que no fundo ela é tão sombria. E se ela não abrir os olhos, tudo isso vai tomar conta dela. Mas ela está abrindo os olhos, ela está vendo. Se a gente fosse colocar aqui num processo, estão tirando o tapete debaixo dos pés dela e ela caiu de 4, vamos dizer assim. Não é? Plin, a solicitude interesseira e duas caras, que pende para um lado e para o outro, onde ele acredita que o mais forte ele vai. Então ele é uma identidade variante, sem qualquer pudor em se dar bem. Hector é o príncipe sapo egocêntrico, manipulador e ama a si mesmo. Entendem? Lembre-se, logo no início, eu falei, eu não chamei ele, né, de príncipe sapo, mas na verdade, quando eu fui ver, ele morreu pela própria boca de um sapo. Depois eu vou mostrar para vocês. Porque aqui ele está casando, né? Mas nem tudo é flores, né? Aqui, ó, que cai o mundo mesmo da aurora, né? E aí, a aurora agora, sem o véu das ilusões, incorpora a ferocidade da instintividade e absorve. Eu vou mostrar aqui. Lembra-se que ela estava naquele restinho daquela festinha quando ela vê, né? E ela mata, ela está tão desolada que ainda tem alguns animais dela e ela naquela ferocidade, naquela revolta, naquela desilusão, ela mata um rato e come parte dele. Representa um ritual de apropriação do seu conteúdo instintivo, mas agora sobre o domínio da consciência. Então aqui, ó, depois que ela vê tudo isso, ainda tem os animais perto dela. E ela está tão revoltada, ela está tão feroz, ela parte aquela ferocidade, aquela instintividade, ela mata. Naquele desespero, ela mata o rato e depois ela come. Esse é que é entendido por mim, tá? Como um ritual de apropriação, ou seja, onde ela está começando a aceitar aquela parte que ela sempre negou dela, aquela escuridão, aquela sombredade que ela sempre achou que ela não tinha, né? No início, ela foi traída pelos seus conteúdos sombrios, instintivos, agora de olhos abertos, então, praticamente o quadrinho inteiro, ela foi sendo enganada. Agora, de olhos abertos, e com o observador sem as ilusões, sem o véu, entra em contato de forma consciente com o seu lado até então desconhecido e inconsciente. Não só ela come os outros personagens também, o que pode significar, psicologicamente, a incorporação do sombrio, da sua identidade, a consciência de quem realmente é. Tá? Essa página aqui. Bom,
e muda, né? Depois de tudo isso, ela muda. E o Hector, vamos ver se eu vou mostrar ele, mas eu acho... Deixa eu ver se mais pra frente eu falo, que eu quero mostrar pra vocês que ele foi engolido pelo sapo mesmo. Bom, mas aqui, ó, vou mostrar pra vocês, depois daquele casamento de mentira, ou seja, a morte do Hector, aqui, ó, tá? Engolido pelo sapo, né? Aqui é o fim da ilusão amorosa dela. Mas vamos, deixa eu ver aqui, a Aurora numa nova roupagem, não é mais uma menina presa a ilusões, mas uma guerreira, e vence a sua paixonite por Hector, que é a literalidade, né, de quando ele morre, ou seja, psicologicamente ela vence essa paixonite que ela tinha pelo Hector. Lembre-se, todos esses personagens são parte de Aurora. Ela primeiramente acolheu com os olhos vendados, passou por várias experiências. Finalmente venceu a ingenuidade e está pronta para continuar o processo. Agora eu vou mostrar para vocês a Aurora. Né? Nessa página aqui, ó, vocês podem ver que... Lembra, ela matou o rato? Ó, ela pegou a pele do rato. Olha aqui nessa página, aqui ó, a nova Aurora. Estão vendo a expressão dela como mudou? Sem falar que ela tá com a cobertura da pele de um rato, né? E aí ela resolve ir embora, abandonar todos os personagens e vai se refugiar numa casa. E aí ela encontra essa casa aqui na floresta. E aí, o que a gente pode... Vamos colocar, né, um pouquinho do simbolismo. Né? Eu acho que só a casa eu preferi deixar os outros simbolismos para lá, porque a casa eu acho que é importante aqui. Bom, casa, né, vocês sabem, eu já falei várias vezes, mas eu só vou reforçar aqui. Segundo o dicionário de símbolos do Jean Chevalier, né? Casa é também um símbolo feminino, com sentido de refúgio, mãe, proteção e de seio maternal. A casa significa o seu interior, segundo Bakerla. Seus andares do porão e sótão simbolizam diversos estados da alma. O porão corresponde ao inconsciente, o sótão à elevação espiritual. Por que eu acho que eu coloquei isso aqui? Porque eu acho que é importante depois na contextualização da história. O porão corresponde ao inconsciente, o sótão à elevação espiritual. Que a Aurora fica, aqui na contextualização disso, ela não fica embaixo, ela fica em cima no relógio que está na parede. Então, sótão no sentido de elevação espiritual, no sentido de que ela está no processo de elevação, com expansão da consciência, que ela poderia ter ficado em muitos lugares embaixo, ela vai ficar dentro do relógio oculto em cima, ok? Na literalidade. Em termos de dinâmica psíquica, a gente pode entender que ela realmente está nesse processo de autoconhecimento, de expansão do conhecimento dela mesma. Vamos dizer assim, tá? E aí, primeiro a Aurora inicia sua jornada na floresta, né? Que são representados por conteúdos inconscientes e sombrios, ou seja, desconhecidos. Passa por um processo de olhar, clarificar e ter consciência da natureza psicológica, as suas personas, todos aqueles personagenzinhos. A Aurora na casa agora, né, que significa um lugar protegido, ela está apta a realmente fazer um trabalho de alquimia, de ir entrando em contato com tudo que tornou-se consciente sobre si, entrando num processo de reflexão, num processo de autoconhecimento. Mesmo porque a mulher de vermelho, e ela vai encontrar de novo a mulher de vermelho na casa, quando ela entra,
na casa, a mulher de vermelho tá lá. E mais uma vez, a mulher de vermelho vai auxiliar ela, tá? Eu vou deixar, aconteceram algumas coisas aqui, eu vou deixar passar, tá? Porque eu acredito que eu vou pegar só agora a questão importante. Bom, no caso, né, da mulher de vermelho, que é a guia que eu falei para vocês, ela está na casa. Entendo que é como uma metáfora para o processo de psicoterapia. Então, nesse momento aqui, é a contextualização de um processo, ou seja, você está num lugar seguro, que é a sala, né? No contexto da psicoterapia, você está ali com uma pessoa que você confia, que é seu guia e que vai lhe ajudar. E então, nesse momento, você está apta, você está preparada para realmente se conhecer. E começar a entender como que aqueles conteúdos seus, eles estão dentro de você e como que eles estão agindo. Ok? Bom, e segundo a Aurora, se aloja no relógio cuco, na parede, em cima, no sótão. No meu entendimento, significa que ela está apta a fazer o trabalho psicológico, espiritual, autoconhecimento sobre si. Encontra a mulher de vermelho que representa seu guia, seu auxílio que a ajuda a instrumentalizar para enfrentar os perigos. A instrumentalização, ou seja, os recursos psicológicos para se deparar mais a fundo. Porque lembre-se, não se vai assim a picareta, né, que a gente fala, destruindo, não. Você vai aos poucos, é um processo. Nisso tudo que a Aurora está, foi o processo de descortinamento daquilo que ela é. Mas é só o início do processo. Saber quem somos é só o início. É a chave. Daí para frente é um longo caminho, árduo e doloroso e perigoso. Por isso a necessidade da instrumentalização, da guia, do ambiente protegido, de um profissional responsável. Mas na história, nem tudo é flores. A Aurora abandona os personagens, ela vai embora, ela foge, que é um comportamento esperado quando no primeiro momento nos deparamos com a nossa sombra, com aspectos nossos aos quais não queremos ou fingimos não ver. Mas em termos de psiquismo humano, isso não existe. A partir do momento que nós tomamos consciência, não tem mais como ele voltar. Não tem mais como, não num processo sadio. Aí a pessoa pode enlouquecer, mas num processo sadio, a pessoa tem que olhar e ela tem que dar conta daquilo. Não tem mais como voltar para dentro. E a Aurora foge. Não tem como fugir. Os conteúdos estão ali, eles estão acordados, eles estão, entre aspas, energias vivas. E não tem como soterrá-los, não tem como deixá-los e fazer de conta. Por isso, os personagens acham. Né? Na literalidade do quadrinho, a gula, essa criaturinha aqui, ó, ela tá procurando por comida, né? Na literalidade, o psiquismo da Aurora tá procurando aí por formas de ser reconhecido, de ser trabalhado, de ser olhado. E a gula acha a Aurora. Claro, né? Ela volta lá para Zélia e chama o bando todo, tá? Bom, é a descoberta pela persona gula, né? Que sempre está com fome, vazia, sem sustentação. Essa natureza psicológica em Aurora não se satisfaz. Portanto, ele pode representar a Aurora que precisa continuar seu processo de autoconhecimento. Pois os personagens vieram para a consciência e não há mais volta. Não tem como desaparecer, voltarem de onde vieram.
não sem provocar um estilhaçamento da consciência, ou seja, sem a pessoa enlouquecer, tá? E aí, a Aurora, né, sobre um olhar do observador, ouve uma música e sabe, porque a Aurora na casa, né, ela está agora com o olhar observador. Lembre-se, o véu foi embora, ela está atenta, ela está observando o que está acontecendo. Ela ouve uma música e sabe que ela foi descoberta e que os outros personagens chegarão a qualquer momento. E todos chegam e se alojam na casa. E no primeiro momento a Zélia, ela se comporta como se ela fosse a dona da casa, estando no comum, como na floresta. Lembrem-se, os conteúdos não foram trabalhados, eles não foram transformados, eles não foram alquimizados, eles só tiveram consciência. Por isso que a Zélia continua no mesmo comportamento dela, tá? É óbvio, é como eu falei para vocês, a chave é ter a consciência. Depois existe todo um processo aí sim de conhecimento, de você ver como que aquilo atua, de você ver como que aquilo está na sua vida. Então, é só o início. Então, a Zélia chegando aqui na casa, ou seja, os conteúdos estão agora com ela. Não tem mais para onde fugir, não tem mais para onde colocar o véu. Ela vai ter que olhar de qualquer forma, ela vai ter que passar pelo processo de transformação de tudo aquilo. Porque eles são ferozes, porque eles são sombrios, mas são dela. Entendem? E aí acontece mais algumas coisas, mas ó, a Zélia indo com os seus súditos para casa, né? A Aurora vê, corre para casa. E aí acontece todo um contexto aqui, tá? Que eu vou deixar para vocês. A Zélia se comporta como se a casa fosse dela, né? Inclusive fazendo da Aurora, tendo o mesmo comportamento da Aurora, fazendo dela uma serviçal, como ela sempre fez, né? Mas eles não sabem. Mas a Aurora não é mais aquela garotinha que tem um véu sobre os olhos. A Aurora agora, ela sabe com quem ela está lidando, ela tem consciência de quem ela realmente é. Portanto, ela não é pega de surpresa, que ela ouve a música e ela se prepara, ou seja, ela está consciente. Ela não é mais a ingênua que todos pensam. Então, desde o início da história, tem a presença de um homem, que eu nem mostrei para vocês, né? E que de vez em quando ele aparece, mas ele não se envolve com os personagens. Ele mora na floresta e é justamente na casa dele que a Aurora encontra abrigo. A única observação que faço sobre este homem na história é que ele pode representar o contraponto do Hector, o príncipe egocêntrico versus o homem evoluído, no sentido de serem representações de natureza do ânimos na natureza masculina, na psique de Aurora. Ou seja, todos nós temos, eu já falei isso em alguns momentos para vocês, nós temos aquele ímpeto que a gente chama de nome só, tá? Mas é uma natureza masculina que é força, que é organização, que é ação, tudo entre aspas que o homem, né, que entre aspas, da psique do homem, da ação, do movimento, da força, tudo isso está desperto em Aurora. Então, ela se encontrar com esse homem é no sentido de que essa força masculina, essa força de ação, de empreendimento, de braveza, foi despertada. Se tornou consciente, se tornou parte da Aurora. E no segundo momento, o resultado do processo de autoconhecimento, ânimos positivo, uma força construtora de força e ação. Porque antes ela tinha o Hector,
que era um masculino dentro dela, inerte, bobalhão, egocêntrico. O cara não fazia nada. Ou seja, a Aurora não fazia nada. A Aurora era inerte, no sentido de fazer realmente as coisas significativas. Ela era apenas assim, ela fazia parte, ela corria atrás das pessoas, mas não tinha significado, lembra? Agora não, agora é um ânimos, ou seja, é uma representação de uma figura masculina positiva, da ação, do empreendimento, da força, da coragem, que é o que está se tornando a Aurora, tá? A Aurora com astúcia, inteligência e determinada. Agora consciente de quem realmente são os que representam. Elabora um plano contando com a deslealdade de Plim, onde os coloca a todos dentro do forno. Então, como ela conhece, ela sabe do engodo que eles são, ela arma uma situação para o Plim que ela sabe que é um embusteiro, né? Que ela agora sim ela vê quem é o Plim, né? E não dá outra, né? O plano dela dá certinho e todos vão parar dentro do forno. Ela conta toda uma história tal de, né, de melhor lugar, não sei o quê. E é claro, né? Agora a gente vai ver, né? A Zélia achando, né, que ela tá com todo o poder. E aí ela entra com todos os súditos aqui, ó, para dentro do forno. E todos vão ser, olha aqui o homem colocando fogo, calcinados. Na terminologia da psicologia junguiana, calcinação, né, é onde todos os nossos conteúdos sombrios, eles são calcinados, ou eles sejam de fogo, eles são purificados, porque em termos de simbologia, a gente sempre diz que o fogo é um elemento que purifica. Então, em termos, saindo da literalidade, saindo da questão que ela mata todo mundo, em termos psicológicos, ela coloca todos os conteúdos sombrios dela para serem alquimizados, para serem transformados. Eles vão passar por um processo de purificação. O fogo representa esse processo de purificação, esse processo psicológico de se procurar transformar sombra em luz. Ok? Bom, e o que eu entendo disso tudo, né? Porque já é o final do quadrinho, né? Como um processo de autoconhecimento, tem uma operação na alquimia psicológica, ao qual denominamos calcinatio, que é o poder de limpar, de retirar as cascas, a sujeira pelo fogo. Na vertente da química, limpar os metais e purificar pela ação do fogo. O final, quando a Aurora coloca todos eles no forno, é uma metáfora para representar que a partir daquele momento ela vai iniciar um processo de purificação dos seus conteúdos sombrios. Ou seja, ela vai entrar num processo de esclarecimento, de clarificação, de entendimento, de reflexão sobre si mesma. Pois até o momento ela foi percebendo e tomando consciência dos seus verdadeiros atributos psicológicos. E nesse contato ela conseguiu sobreviver a todos. Nem sempre é fácil, pessoal. Esse processo aqui que a Aurora passou de entrar em contato com os conteúdos sombrios, nem sempre é fácil. É claro que aqui sempre está eles representam aquele processo curto, né? Porque é um quadrinho, ele tem que terminar, né? Não vai ficar se prolongando para a vida toda. Mas esse é um dos
momentos mais difíceis que muitas vezes, como a Aurora, fogem. Mas as consequências nem sempre são boas, né? E no caso aqui, o quadrinho, no meu ponto de vista, no meu entendimento, ela tem força suficiente para entrar nesse processo de calcinação ou de purificação desses conteúdos. Agora é a hora de alquimizá-los e ir aos poucos incorporando na sua identidade, onde a multiplicidade das personagens vão se integrando de forma lúcida, conciliatória ao todo, ou seja, ao seu eu. Essa multiplicidade vai aos poucos se integrando, vai aos poucos se identificando como Aurora, um ser único, tornando ela um ser único. Ela iniciou o processo com a multiplicidade da sua identidade em guerra. Agora é o momento do apaziguamento, da união, para formar o todo, o eu unificado, na multiplicidade. E na última página, né, o que ele mostra, essa imagem aqui, tá aqui. E escreve, né, não só a imagem, mas a escrita, meu doce príncipe, é o que ela coloca aqui, no finalzinho. Pode significar que a Aurora, inserida num processo psicoterápico, poderá almejar no futuro um grande amor, sem os véus ilusórios da paixão aos quais vivia. É claro que ela tem direito a um amor, mas um amor sem o véu das ilusões, como todos nós merecemos. Bom, pessoal, ficou enorme, não tinha como eu fazer diferente, tá? Espero aí que vocês entendam. É um quadrinho fantástico, para mim perfeito, de uma dinâmica psíquica, de um movimento, de entendimento e de clarificação, e de movimento para o entendimento de quem somos. Muito, muito, muito interessante. Desculpa aí pela extensão, mas eu enxuguei o que eu pude. Ok? Eu agradeço. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Nos vemos no próximo olhar.